Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje estamos a olhar para o livro de Efésios e iremos continuar a ver o capítulo 6. Nós, no último programa, falámos acerca do relacionamento entre os pais e os filhos. E vimos como era importante ensinarmos aos nossos filhos a obediência. Vimos também o que significava honrar os pais. E ao mesmo tempo vimos ainda como os pais não devem suscitar, levar os seus filhos à ira. Como muitas vezes nós pais temos essa tendência de fazer algumas coisas simplesmente para disciplinar, mas isso conduz os nossos filhos a estarem irritados, irados. E nós deveríamos ter essa cautela de não dar orientações, regras, simplesmente para irritar os nossos filhos. Então é o desafio de Deus para cada um de nós. Eu gostaria então de começar o nosso tempo hoje lendo de novo do verso 1 ao 4 e depois então fazendo a ponte com aquilo que vai ser a nossa reflexão no resto do nosso programa. Diz assim então o texto da Palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6, verso 1 até ao verso 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, vemos de facto que este é o desejo do coração de Deus para a nossa relação com os nossos filhos. E não se torna um assunto totalmente diferente, porque ainda estamos dentro do assunto do relacionamento. E agora vamos continuar a ver algo ligado com a obediência, apesar de agora colocar num outro contexto de relacionamento. Já não é um relacionamento familiar, mas passa a ser um outro tipo de relacionamento. Vejamos então o verso 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então temos aqui, primeiramente, este relacionamento que podemos dizer que é um relacionamento entre empregado e empregador. É verdade que aqui o contexto está a falar de um contexto da escravatura. Não quer dizer com isto que a Bíblia é a favor da escravatura. O apóstolo Paulo estava a dar orientações, no fundo, para aquele sistema que era o sistema vigente e não tanto no sentido de dizer que estava a aprovar ou deixaria de aprovar este sistema. A Bíblia sempre é contra o sistema da injustiça, seja ela apresentada em que formato for, seja ela apresentada no nosso contexto capitalista, europeu, ocidental, seja ela apresentada num contexto de escravatura, seja ela apresentada num contexto de ditadura. A Bíblia sempre condena as injustiças sociais, seja ela de que tipo for, seja ela dentro do sistema que for. Então, por um lado, a Bíblia condena esse tipo de práticas, mas ao mesmo tempo dá orientações que são válidas para nós hoje. E aqui é isso que eu pretendo tirar. É óbvio que aqui estava a falar de um contexto de relacionamento entre um servo e um senhor, mas também ele se aplica de alguma forma à ideia de um trabalhador por conta de outrem, ou mesmo de um trabalhador por conta própria. A pessoa deve trabalhar tendo em vista a sua relação com Deus. Isto é de facto a premissa principal. Deve de agir com sinceridade do coração e aqui o modelo, mais uma vez, o padrão é o relacionamento com Cristo. A pessoa deve servir como a Cristo, como ao Senhor e não aos homens. Então, seja a nossa relação com um patrão, seja a nossa relação como um trabalhador independente, seja qual for a relação como esse relacionamento que nós desenvolvemos com alguém, deve ser dentro deste patamar do relacionamento com Cristo.
E quando nós agimos dessa forma, realmente os relacionamentos passam a ser mais saudáveis. É preciso entender de facto este contexto em que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios. O contexto era de facto um contexto de escravatura, mas não era isso que a Bíblia defendia. Portanto, é preciso ter isso em mente. Temos que lembrar que, por exemplo, Roma existiam cerca de 120 milhões de escravos. A população romana era maioritariamente composta por escravos do que por gente livre. Então era necessário que a Bíblia também tivesse orientações para a sociedade na sua própria época e ao mesmo tempo tivesse princípios que são válidos para os nossos dias. E o princípio aqui é, se alguém tem um chefe, um patrão, deve então de alguma forma ter essa responsabilidade de ser uma pessoa responsável para com o serviço que desempenha. Eu creio que não estou a adiantar novidade nenhuma se falar da nossa produtividade. O nosso país é conhecido como um país que de facto não tem tido a produtividade que deveria ter. Creio que uma das razões começa pelas próprias chefias. Muitas vezes são os próprios responsáveis, patrões, chefes que não estão a desempenhar bem o seu papel. Por outro lado, temos que ver que muitas vezes os empregados têm esta atitude de que estão ali simplesmente para prestar um serviço e se o chefe ou o patrão estiver a ver, eu faço. Se ele não estiver a ver, então já não faço. Não deve ser esta a atitude de um cristão. Um cristão serve em primeiro lugar a Cristo e por isso mesmo, estando o chefe a ver ou não estando a ver, ele continua a desempenhar a sua função com coerência, com integridade, com empenho, porque é isso que ele se comprometeu com quem? Com Cristo, em primeiro lugar. Então este é o desafio para aqueles que são funcionários por conta de outrem e que são cristãos. Devem viver tendo sempre na sua mente presente que eles estão a servir em primeiro lugar a Cristo. Então é este o desafio que Deus nos deixa aqui através destes textos bíblicos. Nós, como cristãos, podemos estar a servir em fábricas, em bancos, em consultórios, em hospitais, em repartições públicas, talvez em oficinas ou trabalhamos no campo, mas isso não é o problema, não é a função que nós desempenhamos. A atitude com que nós o fazemos é que deve ser a nossa marca registada. E essa atitude deve ser como um servo de Cristo. Um cristão no tempo de Paulo era servo de Cristo, um cristão hoje é um servo de Cristo. O trabalho que a pessoa desempenha provavelmente é diferente, as condições com que desempenha hoje um serviço são diferentes, mas os princípios são os mesmos. Servi-lo com dedicação, com empenho, com zelo, como a Cristo. E esta é a grande diferença. Eu creio que enquanto nós não tivermos esta percepção de que servimos a Cristo em primeiro lugar e não ao salário, não ao patrão, de facto as coisas não mudarão. Precisamos de trocar os nossos valores, precisamos de pôr na nossa mente aquilo que é os princípios de Deus. Então, quando nós trabalhamos, se o chefe não está a ver, vamos continuar a trabalhar na mesma. De uma forma dedicada, empenhada. Não é porque o patrão está a ver ou deixa de ver que eu vou ser mais zeloso. Não, eu vou ser zeloso independentemente se está ou não a ver alguém que é responsável. Porque, em primeiro lugar, eu estou a servir a Cristo. Eu espero que você compreenda este conceito que as Escrituras nos trazem aqui e, de facto, possa viver dessa forma. Agora você provavelmente estará a dizer, mas Paulo, tu não conheces o meu chefe, Paulo, tu não conheces o meu patrão, as condições sociais em que eu trabalho são degradantes, as condições não são as mais indicadas, estou a ser explorado, não estou a ser pago devidamente. A questão aqui não se prende com esses aspectos. Faça a sua parte integralmente e deixe com Deus aquilo que é parte das entidades responsáveis. Eu não estou a dizer com isto que você não deve de procurar melhores condições laborais, não é isso que eu estou a dizer, mas cumpra também os seus deveres, cumpra também aquilo que é a sua responsabilidade. E quando nós cumprimos a nossa responsabilidade, estamos em melhor posição para poder defender os nossos direitos também. É fundamental esta compreensão. E, infelizmente, quando as pessoas não entendem isto, colocam estes aspectos em blocos partidários, confundimos tudo.
Isto aqui não tem a ver com partidos políticos, não tem a ver com sindicatos, não tem a ver com questões se é a defender os interesses do patrão ou se é a defender os interesses do empregado. Não, tem a ver com valores, tem a ver com relação com Deus. É por isso que nos países onde o cristianismo é vivido de uma forma mais verídica, mais intensa, mais própria, nós verificamos que esses países desenvolvem-se economicamente. É só olharmos para aquilo que aconteceu durante o período dos séculos passados do norte da Europa, por exemplo, ou nos países fortemente cristianizados por comunidades muito dedicadas a viver estas verdades bíblicas, em que esses países desenvolveram economicamente. Porquê? Porque as pessoas têm estes princípios, estes valores por detrás. Não precisa estar um chefe a fiscalizar todo o trabalho, porque a pessoa é responsável. Ele assumiu com o patrão que vai fazer X horas, então vai fazer. Se assumiu com a entidade patronal que chega às 9, ele não vai chegar às 9h10 ou às 9h20 e ainda vai tomar o pequeno almoço. Não, ele vai trabalhar a partir das 9. Se ele assumiu com a entidade patronal que ele vai fazer determinada função, ele vai fazer independentemente se o patrão está ou não a ver. Então, deixamos de ter que pagar a uma pessoa só para fiscalizar o trabalho, porque as pessoas são responsáveis. E então podemos canalizar aquele dinheiro que iria ser pago a alguém simplesmente para fiscalizar, para colocar num outro operário que produz. E isto vai gerar mais resultados finais. Então, pode imaginar o que é que aconteceria uma fábrica ou uma empresa onde estes valores fossem aplicados de uma forma integral, onde toda a gente pudesse viver desta forma. Certamente iria produzir uma mudança radical na nossa produtividade. E o nosso país iria dar um salto gigantesco se aplicássemos tão somente estes princípios que nós encontramos aqui nas Escrituras, que é servir aqueles que estão ao nosso redor como a Cristo. Então, obedecer aos nossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do nosso coração, como a Cristo. Este é o elo, esta é a ligação, este é o segredo, podemos dizer assim, de toda a mudança. Mas também, ao mesmo tempo, verificamos que aqui o serviço é um serviço com sinceridade de coração. Ou seja, é um serviço onde nós podemos partilhar aquilo que nos desagrada, por um lado, mas ao mesmo tempo é um serviço onde nós o fazemos com transparência, com lealdade, com fidelidade também. Então, continuando o nosso estudo, olhamos aqui para o verso 6, que continua a falar desta questão e diz: não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo o de coração a vontade de Deus. Então aqui traz um outro aspecto desta questão, que é, além da obediência e da sinceridade do coração como a Cristo, não vamos só trabalhar quando estamos a ser vistos, mas vamos trabalhar mesmo quando não estamos a ser vistos. É fundamental percebermos esta relação das coisas para podermos crescer na nossa relação com as entidades laborais e, ao mesmo tempo, crescer na nossa relação com Deus. O verso 8 ainda continua a falar deste aspecto e diz: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Aqui o apóstolo Paulo vai refletir com a comunidade a quem ele está a escrever, dizendo que a recompensa não vem do patrão. Você não trabalha só para ganhar o salário no fim do mês. É óbvio que o patrão, se você trabalhou, tem o dever de lhe entregar o salário. É um direito seu receber o salário. Mas não o faça só por causa do salário. Se você trabalhou de uma forma adequada, seguindo os princípios de Deus, então espera a recompensa não do patrão, mas do Senhor. Quero dizer que isto é difícil. Quando nós vemos, por vezes, outras pessoas que não foram tão dedicadas quanto nós, talvez não trabalharam tão afincadamente quanto nós, mas trabalharam à vista. Estava ali o chefe, então trabalham. O chefe vai embora, ficam sentados, não fazem mais nada. Chega ao chefe, voltam a trabalhar. E você, se calhar, foi coerente, trabalhou constantemente, não desperdiçou o seu tempo, não roubou o patrão a gastar o tempo mal gasto, mas não trabalhou à vista, trabalhou estando ele presente e mesmo quando ele não estava. E, entretanto, no final, se calhar, do mês, o outro recebeu um prémio porque, enfim, o chefe achou que ele era um muito bom empregado e você não foi compensado financeiramente.
espera a recompensa do Senhor. A tempo e horas Deus o recompensará. E se você esperar efetivamente em Deus, verá toda a diferença. Depois agora temos recomendação para os senhores. E o verso 9 diz: vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acessão de pessoas. Agora, o texto bíblico, Deus vai falar às entidades patronais. O interessante da Bíblia é que ela não faz acessão de pessoas. A Bíblia tanto dá recomendações para aquilo que é a classe operária, para os empregados, como dá para a classe empregadora, para os patrões. E é interessante que às vezes nós, mais uma vez, olhando para a política, ou ela defende uma classe ou defende outra. Deus aqui não defende ninguém, simplesmente diz qual deve ser o procedimento de cada um, independentemente da sua função na sociedade. Se é você que me está a ouvir empresário, viva de uma forma íntegra o ser empresário. Dê aos seus empregados as melhores condições que você pode dar. Não fique com o benefício só para si. Partilhe com os seus funcionários aquilo que é o seu benefício. Deixe as ameaças constantes do desemprego, da falência. Não invente ameaças. Viva com integridade o ser empresário. Se você é empregado, viva com integridade o ser empregado. Viva como para o Senhor, procedendo dessa forma. E como diz aqui este texto bíblico, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que é Ele, que é para com Ele, que nós temos essa dívida, temos para com Deus essa responsabilidade, temos para com Deus essa atitude, porque Deus não faz acessão de pessoas. Ou seja, Deus não olha para a sua carteira quando se vai relacionar contigo e dizer: ok, o fulano tal ganha muito dinheiro, então eu vou dar aqui uma benesse e vou desculpá-lo disto ou daquilo. E aquele é pobre, então tenho de lhe dar ali um empurrãozinho e tem um apertão porque ele está-se a portar mal. Deus não faz esse tipo de raciocínios. Ou o contrário. Este é coitadinho, é pobrezinho, então vamos ajudá-lo, e aquele é rico, então já temos que espezinhar. Não. Deus aqui não entra em atitudes socializantes. Deus não entra nesta atitude política partidária de que este partido defende mais uma determinada classe ou uma outra. Deus não faz acessão de pessoas. Temos de ter um procedimento igual, temos de ter um procedimento que seja realmente equilibrado, coerente para com Deus. E a nossa relação com os outros, seja com entidades patronais ou com os empregados, devem sempre ter como modelo a nossa relação com Deus. Eu sei que estou a entrar num campo extremamente delicado e talvez alguns empresários que me estão a ouvir estão a ficar assustados, mas eu creio sinceramente que Deus sabe o que diz nas suas Escrituras e que vale a pena nós vivermos os princípios que Deus enuncia na sua palavra. Eu sei que muitas vezes nós temos receio de aplicar os princípios de Deus, mas quando nós o fazemos, vemos o benefício direto no crescimento da nossa empresa, na responsabilização dos nossos empregados e no crescimento que eles têm ao se envolverem mais ativamente, como se costuma dizer, vestindo a camisola da empresa. Então tem a ver com a motivação, a forma como nós motivamos os nossos empregados, não através das ameaças, não através de um terrorismo, não através de uma pressão psicológica, mas através de explicar as coisas, através do envolvê-los na decisão dos assuntos. Algum tempo atrás ouvi de algumas empresas que estão a ter grande crescimento, a estratégia como eles envolvem os funcionários nesse crescimento. Eles normalmente providenciam um período no ano onde sentam todos os funcionários e partilham os seus objetivos. Então deixam os funcionários se envolverem na partilha dos objetivos para a empresa. E isso faz com que as pessoas se sintam parte dessa empresa, se sintam parte integrante do alcançar esses objetivos. E por isso mesmo essas empresas têm tido um sucesso tremendo, porque aquele que é um funcionário mais simples da empresa sente-se extremamente útil. É ele também que de alguma forma vai ajudar o patrão, os chefes, os administradores a definirem os objetivos empresariais. E como ele fez parte dessa reflexão, ele percebe os objetivos, ele sabe como devem lá chegar e por isso mesmo vai tornar isso algo
parte seu também. Então envolve-se nesse projeto, há um projeto conjunto entre quem são os administradores e quem são os operários e os funcionários, e isso muda radicalmente a forma como eles veem a vida da empresa. É necessário que nós possamos ter este tipo de comportamentos também. Certamente, se as nossas empresas em Portugal tomassem uma atitude deste género, envolver mais aqueles que estão a desempenhar funções mais simples, talvez as pessoas sentir-se-iam mais parte também dos projetos e seriam certamente pessoas mais empenhadas nas suas tarefas também. Então tínhamos esta percepção que aqueles que são a entidade empregadora, os patrões, os empresários, devem ter esta atitude, não de andar constantemente a ameaçar as pessoas, mas a motivá-las, não pela ameaça, mas pela integração, não pela ameaça, mas dando-lhes estímulos positivos, sabendo que é Deus, que é tanto Senhor deles, como daqueles que são os patrões. Deus não é mais Deus da classe média, ou da classe pobre, ou da classe rica, não. Deus não se define assim. Deus é um Deus que é transversal. Deus quer alcançar todas as classes sociais, todas as classes económicas. Deus quer tocar o coração e as necessidades de cada um, independentemente da sua condição económica ou social. Então percebamos isto, que Deus não faz acepção de pessoas. E se nós integrarmos estes princípios no nosso dia-a-dia, certamente a nossa economia iria sentir esse crescimento positivo. Empregados empenhados em se envolverem ativamente no seu trabalho. Patrões procurando o bem-estar e o benefício dos seus empregados. Certamente as empresas iriam viver uma revolução tremenda na sua forma de estar no mercado. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.